A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. A gente tem lido as cartas do apóstolo Paulo, a gente fechou Filipenses e eu comecei a ler hoje Colossenses. Eu quero compartilhar aqui o versículo 6 do capítulo 1, algo muito interessante que Paulo coloca aqui, Colossenses 1, versículo 6. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O verso 7, eu quero só a primeira parte ler, vai dizer: isso vocês aprenderam de Epáfras. Meus irmãos, todas as cartas de Paulo, ele vai mostrar como aquelas pessoas ali que formam aquelas igrejas chegaram à graça de fazerem parte do reino de Deus. Como se deu isso? A partir da fé. Isso é um princípio básico. A gente se torna filhos e filhas de Deus, parte da igreja, salvos, mediante a fé. É graça de Deus, mas mediante a fé. Como essa fé ela é produzida no coração humano, porque a própria fé vem de Deus. É Deus que concede a nós a fé. É claro que a gente precisa se abrir aqui ao Evangelho. É o que ele vai dizer aqui, ó. Desde o dia em que vocês entenderam a graça. Em outros textos ele é mais claro. Desde o dia aos Efésios. Desde o dia que vocês creram, passaram a crer. Então, é fundamental para nós a fé. Mas a fé em quê? Como a fé surge no nosso coração? Por meio do entendimento do Evangelho, ou da Palavra de Deus. A gente pode se referir ao Evangelho, Palavra de Deus, os mandamentos de Deus, própria graça de Deus. Como se dá isso? Por meio da pregação. Quem pregou para os colossenses? Epáfras. Alguém tem que pregar, alguém ouve a palavra e se dá o ato da fé. E é por isso que aqui a gente aprende duas lições importantes. Primeira, que a gente precisa prosseguir a conhecer. Tem até um cântico, né, que fala sobre isso. Conhecer e prosseguir a conhecer, uma coisa assim. Então a gente precisa conhecer, meus irmãos. Por isso que você não pode aceitar ser apenas um crente que vive levado por emoções. A gente vive hoje um movimento evangélico muito assim. As igrejas querem proporcionar luzes, né? Sensações. Não que isso seja errado. A gente fazer um culto, né? Onde a gente sinta ali, mas não pode ficar só nisso. Você tem lido e conhecido do Evangelho? Eu preguei isso antes de entrar de férias. Né? O propósito de Paulo, li isso em Filipenses, era conhecer a Cristo, o seu poder. Então, assim, a gente não pode deixar de prosseguir conhecendo. Outro ensinamento, a gente precisa pregar o Evangelho. Antes, no entanto, se você for ver aqui no verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que quando a gente conhece mais, a gente tem uma vida espiritual, obviamente, muito mais elevada. A gente conquista as bênçãos de Deus, a gente consegue enfrentar os desafios. Então, a questão de você conhecer mais o Evangelho não é para outras pessoas que vão pregar, não, é para a sua vida, é para a sua família. Olha que o verso 9, ele vai dizer que ele orava por aqueles crentes ali. Ele vai dizer que eu peço que transborde em vocês o pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então você precisa conhecer mais. Então leia a Bíblia, ore ao Senhor. Mas segunda lição desse texto aqui é que a gente precisa pregar. Se a gente abrir a nossa boca, mas a gente precisa conhecer primeiro. Se a gente abrir a nossa boca e pregar o que nós vivemos e conhecemos, as pessoas vão se converter. As pessoas vão chegar à salvação. Nossa igreja vai crescer, mas crescer não apenas de número, mas de qualidade, de graça, de pessoas alcançadas pelo amor de Deus.
Então veja, ontem a gente até falou sobre o que pensar, o que fazer. É isso, é a gente pensar nas coisas de Deus, em crescer no conhecimento e na graça, e pregar isso para alcançar aqueles que estão à nossa volta. Então a pergunta que não se cala é: você tem crescido no conhecimento daquilo que vai levá-lo a viver as bênçãos de Deus e vai levá-lo a pregar essa bênção e ser bênção na vida daqueles que estão à sua volta? Então comece hoje, não perca tempo. Vamos ser uma igreja impactante, contagiante, que vive o Evangelho e que prega o Evangelho. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus.